Vamos então falar da energia cinética de um corpo rígido em rotação. Como a gente viu, um corpo rígido em rotação, a gente tem cada ponto dele fazendo uma trajetória circular, cujo raio é a distância desse ponto até o eixo de rotação. Sendo um corpo rígido, todos os pontos que o constituem giram com a mesma velocidade angular. Então, a velocidade angular, ômega, é característica do corpo, ao passo que o raio de giro depende de cada ponto. Então, se a gente rotular cada ponto aqui, cada pedacinho do corpo com um índice I, onde esse I vai de 1 até N pedaços, a gente tem cada pedacinho tendo uma velocidade linear de ômega vezes R. Colocando esse índice I, a gente tem aqui a velocidade linear de cada pedacinho, cuja energia cinética é, portanto, a massa de cada pedacinho vezes 2 vezes essa velocidade linear ao quadrado. Esse é o conceito de energia cinética, certo? A energia cinética do corpo como um todo, portanto, é a soma das energias cinéticas de suas partes. Então, a energia cinética do corpo vai ser a soma para todos os pedacinhos dessas energias cinéticas. Ora, o que a gente sabe sobre a velocidade linear de cada pedacinho? Vai ser velocidade angular vezes o raio de giro do pedacinho, que é a distância do pedacinho até o eixo de rotação. Então, a gente tem aqui que a massa depende de cada pedacinho e o raio de giro também depende de cada pedacinho. Só que o ômega, ele se respeita ao corpo. Sendo, portanto, igual para todos os termos dessa somatória, a gente pode, então, pôr em evidência. Isso tudo dentro da condição de que todos os corpos giram com a mesma velocidade angular, que é uma das condições que caracterizam a rotação de um corpo rígido. E o resultado que a gente tem é curioso. É meio de Blá vezes a velocidade angular ao quadrado, sendo que a velocidade angular é a velocidade que diz respeito ao corpo como um todo. Então, é meio vezes Blá vezes a velocidade característica do corpo. Sendo similar, então, a forma da energia cinética de cada pedacinho. Meio vezes a inércia vezes a velocidade ao quadrado. Se a gente lembrar daquela relação entre translação num eixo e rotação em torno de um eixo, que a gente tinha aqui essas associações para as grandezas cinemáticas, sugere para a gente esse blá aqui como fazendo o papel de uma inércia de rotação. Se a gente tomar esse conceito, então, a gente tem energia cinética de rotação de um corpo rígido, vai ser esse I sobre 2 vezes a velocidade de rotação do corpo rígido, que é a velocidade angular, que caracteriza esse giro do corpo como um todo, e esse I é o chamado momento de inércia do corpo, que é essa somatória da massa de cada pedacinho vezes o quadrado da distância desse pedaço até o eixo de rotação. Numa versão contínua, isso seria a soma contínua do produto da massa de cada pedacinho vezes o quadrado da distância do pedacinho de massa, cujo termo técnico é elemento de massa, até o eixo de rotação. E esse talvez seja o conceito mais novo aqui em Física 1. Ele dá para a gente a inércia para o movimento de rotação de um corpo, não sendo somente a massa total do corpo, mas como que essa massa está distribuída. Não no espaço, em relação a uma origem qualquer, mas sim em relação ao eixo de rotação. Se a gente pegar, por exemplo, essa placa fina aqui, o momento de inércia não vai depender só da placa, mas vai depender do eixo de rotação. E como que a gente faz essa conta? A gente divide essa placa em vários pedacinhos. Para cada pedacinho, a gente pega a massa do pedacinho e multiplica pelo quadrado da distância dele até o eixo de rotação. No caso, o cálculo exato vai ser a soma para pedacinhos infinitesimais, ou seja, elementos infinitesimais de massa somados continuamente aqui. Mas o ponto todo é que um mesmo grama de massa vai contribuir mais para a inércia se ele estiver mais distante do eixo de rotação. E não proporcionalmente à distância do eixo de rotação, mas proporcionalmente ao
quadrado da distância do eixo de rotação. Tomando mais um exemplo aqui, a mesma barra, então é o mesmo corpo, só que ele tem inércias de rotação, ele tem momentos de inércia diferentes, dependendo de onde está o eixo de rotação em relação ao corpo. Aqui nesse eixo de rotação, a gente tem pedaços de massa mais próximos e pedaços de massa até uma distância de L/2. Enquanto aqui, em relação a esse eixo de rotação, a gente tem pedaços de massa contribuindo a distâncias menores, porém até distâncias iguais a L, o comprimento aqui da barra. Os cálculos de momento de inércia, isto é, determinar essas expressões aqui, são ótimas aplicações de cálculo 2. Então, quando vocês estiverem lá em cálculo 2 e quiserem contextualizar ou quiserem exercícios, pega aqui essas tabelas de momento de inércia, que tem vários livros, e sai demonstrando geral. Ótimo exercício para cálculo 2, com gabarito. Evidentemente, a gente não vai fazer isso aqui. O que é importante que vocês entendam é: quem faz o papel de inércia para a rotação de um corpo rígido é esse conceito de momento de inércia, que não depende só da massa do corpo, mas especialmente de como a massa está distribuída em relação ao eixo de rotação. Só para a gente exercitar um pouco de lógica aqui também e ir digerindo esse conceito. As tabelas de momento de inércia precisavam mesmo ter esses 3 itens aqui? Se eu pegar esse cilindro oco aqui, com espessura arbitrária, né? A espessura é R2 menos R1, escrever assim, esse momento de inércia, certo? Desse cilindro, então desse eixo que está passando aqui pelo centro, vai ser a massa total sobre 2 multiplicada pela soma dos quadrados do raio interno e do raio externo. Escrevendo assim, a gente pode entender esse caso aqui e esse como 2 limites distintos dessa expressão geral. Que limites são esses? Ora, o cilindro maciço é um cilindro com raio interno indo a zero. Aplica esse limite nessa expressão, a gente tem o quê? Esse cara vai a zero, massa sobre 2, raio externo ao quadrado. Fechou. Agora, o cilindro oco com paredes finas, ele tem o raio interno tendendo a quem? Ao raio externo. Portanto, aqui a gente tem 2 vezes o raio externo, logo essa expressão aqui. Então, não, realmente não precisava desses 3 itens, já que esse a gente poderia inferir a partir desse mais geral aqui. Mas já que está aqui, a gente aproveita. Imaginem esses 2 cilindros de mesma massa. Então, essa massa aqui tem o mesmo valor que essa massa aqui. Faz sentido que o momento de inércia do oco com a mesma massa seja maior do que o momento de inércia do maciço? A gente consegue ver algum sentido nisso, com base única e exclusivamente na definição do momento de inércia? Se a gente lembrar que cada pedaço de massa contribui com o quadrado da distância ao eixo de rotação, e olhar para esses dois, por hipótese, tendo a mesma massa, no cilindro oco de parede fina, toda a massa está aqui a uma distância r do eixo de rotação. Enquanto no cilindro maciço, sim, tem uma parte da massa que está aqui a uma distância r do eixo de rotação, só que tem uma parte da massa que está mais próxima. E uma parte mais próxima e por aí vai. Então, enquanto aqui toda a massa contribui com o mesmo raio, R, aqui uma parte contribui com esse raio, mas uma parte contribui com raios menores. Então, a gente vai estar somando contribuições menores nessa soma aqui. Embora a massa total seja a mesma,
Quanto mais próxima a massa do eixo de rotação, menor vai ser esse termo para cada pedaço de massa. Basta então imaginar essa soma sendo feita aqui para a gente entender que o cilindro maciço vai ter momento de inércia menor do que um cilindro oco se tiver a mesma massa. De novo, o nosso intuito aqui em Física 1 é ter uma compreensão conceitual de momento de inércia, porque é um conceito importantíssimo para um entendimento mais avançado de mecânica, especialmente para as engenharias.